Só faltava uma coisa para os Ryzen 7000 deslanchar no mercado, e era o preço. Não o preço do processador em si, porque ele é competitivo em relação ao que a Intel tem oferecido, pelo menos até o presente momento, mas sim o preço do ecossistema, ou seja, o que você precisa para colocar um Ryzen 7000 ou um Ryzen 8000 que já existe no mercado, ou os futuros 9000 que chegam nesse mês. Estou falando da placa-mãe e da memória. A placa-mãe B650, X670 ou as A620, né, placas da M5, elas estavam muito escassas no Brasil, mas hoje isso já foi resolvido. Você tem uma grande variedade de opções no mercado que começam a partir dos R$600. Então o preço da placa-mãe já é parecido com o que a gente tem nas plataformas da M4, numa A620 e numa B550. E a memória DDR5, ok, ela ainda é um pouco mais cara, tá? Mas tem tido muitas boas promoções, inclusive no AliExpress mesmo, DDR5 ali aparece, cara, por R$250, 16 GB, 6.800. Nós postamos isso no nosso grupo de promoções. Então tem sido facilitado comprar memória RAM também. Então você tem o CPU com preço ok e a plataforma ok, começa a ficar mais atrativo, ainda mais que vai ter mais gerações chegando aí, como os Ryzen 9000 Zen 5 que eu acabei de falar para vocês. E é por isso que eu trouxe para vocês o review de uma placa intermediária. O meu primeiro review de M5 tinha sido uma high-end, uma placa de R$6.000, mas agora vamos ver uma placa mais dentro da realidade ali, entre 1.000 a 2.000, a ASRock B650 Pro RS. Essa Pro RS é uma linha famosa no M4, é uma placa que oferece excelentes recursos com um preço não tão alto, tá? Tem a versão Micro ATX dela, inclusive, que aparece na faixa aí dos R$1.200, R$1.300. Hoje nós vamos ver se ela consegue dar conta de um 7950X, que é o melhor CPU da AMD em termos de desempenho bruto para processador, porque a versão X3D em renderização ela é um pouquinho mais lenta que o X normal. Você sabe disso que eu já fiz o review aqui no canal. Mas também começando do Ryzen 5 em um progresso. Além disso, eu vou testar a memória RAM até 8.000 MHz. E aí, será que aguenta? Vamos descobrir em mais um vídeo aqui no canal. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam em um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Começando aqui com os principais destaques dessa placa, ela tem 4 slots de memória DDR5, a ASRock fala até 7.200 MHz, mas nós estamos com mais. Por que isso é relevante? Tem placas, mesmo B650 mais de entrada, que trazem 2 slots, que é até ok para quem vai usar 32 GB, vai ser pessoas que querem colocar mais memória, não querem usar aqueles módulos de 48 GB ou 24 GB, que são meio escassos aqui no Brasil, tá? 4 slots SATA estão caindo em desuso, mas ainda tem. Outra coisa, conexões para fãs, ela tem 5, uma delas especial, duas delas, perdão, que traz a conexão de até 2 amperes. São bem espalhadas, no geral dá para você colocar uma watercooler de 360mm tranquilamente ali, sobra espaço para colocar as fãs no gabinete sem grandes dificuldades, tá? Quanto a RGB, essa placa tem um RGB próprio, que fica na parte do chipset de trás da placa-mãe, mas para você conectar dispositivos RGB, ela traz 4 conexões bem espalhadas, uma na parte de baixo da placa-mãe no canto esquerdo, a outra na parte de cima no canto direito. Lugares fáceis para você passar o cabo e já esconder por detrás do gabinete. São 3 conexões 5 volts, a RGB 3 pinos e uma de 12. Percebe que a de 12 também tem caído em desuso e é capaz nos próximos anos ela já sumir do mercado e 5 volts tomar o seu lugar, tá? Ela não tem um LED debug completo para você visualizar o status do post, mas ela tem os LEDs indicativos, então você consegue ver se tem algum problema no processador, na memória, embora nem sempre são tão úteis, que às vezes é um problema que envolve 2 coisas e ele não fala exatamente qual é o problema. O LED debugger sim seria mais interessante nessa placa. Uma coisa que chama atenção, e aí trazendo para as novas gerações, ela tem um USB frontal do tipo 20 gigabits, é 3.2 Gen 2x2, tá? Para gabinetes mais recentes. Então ela vem preparada para cases mais avançados.
Outra coisa, nós não temos hoje em dia placa de vídeo PCI Express 5.0 NVIDIA AMD, mas ela já traz esse slot, então realmente para algo futuro. Primeiro slot com reforço blindado PCI 5.0x16 também funciona, claro, no modo 4 e no modo 3.0 sem problema. Tem também o slot X1 4.0 e um slot X16 3.0, que é eletricamente X4. Tem uma boa utilidade para ele, que eu até mostrei um vídeo aqui no canal, colocando um adaptador de PCI Express para M2. Eu consegui ligar mais um SSD M2 nessa placa, afinal, às vezes, 3 SSDs não são suficientes, que é o que ela permite. Ela tem o suporte para um SSD Gen 5 na parte de cima, tá? Com o dissipador à parte, inclusive um bom dissipador. Então posso colocar SSDs que alcançam ali 10 mil, 12 mil, 14 mil megabytes por segundo sem problemas, tá? Aí eu tenho na parte de baixo, descoberto, 2 slots, um Gen 4 completo para 7 mil megabytes por segundo, e do lado dele eu tenho um que ele é Gen 3x2, ele vai suportar só ali uns 1.700 megabytes por segundo, e também no modo SATA. Às vezes você quer colocar um quarto SSD, dá para você aproveitar aquele slot lá de baixo para fazer isso com o adaptador. Veja um vídeo lá eu ensinando, tá? Indo para a parte de trás da placa, ela tem 10 USBs, uma quantidade mais que suficiente para a maioria dos usuários, mas preciso ressaltar que das 10, 6 são USB 2.0 daquelas netas. Então você usaria onde nisso? Mouse, teclado, fone de ouvido, coisas que realmente não precisam de alta velocidade. Para alta velocidade, ela só tem 4 USBs, então ela vai ter 2 USBs comuns, daquelas de 5 GB, que antigamente eram chamadas de 3.0, e 2 mais rápidas, de 10 GB. Então, uma é tipo C, uma é tipo A, tá? O diferencial que ela tem aqui, BIOS Flashback, isso realmente é útil, porque eu consigo atualizar BIOS mesmo sem ter o CPU compatível. Isso é bom, por exemplo, para quem vai comprar agora a placa e quer ficar depois, quer atualizar a BIOS para um Ryzen 9000 sem ter ele na mão, porque você precisaria ter uma BIOS compatível para já usar ele. Aí você usa o BIOS Flashback e consegue resolver isso sem grandes problemas. Também tem a rede de 2.5 GB. Contrapartida, o áudio da placa é muito obsoleto. Ela usa o LC897. Ele é até adequado para headsets de entrada intermediários, mas para quem é um audiófilo, quer algo mais potente, era interessante você buscar uma placa off-board, alguma coisa mais sofisticada, porque o áudio deve ter 15 anos esse codec, cara, é realmente bem antigo. Indo para a parte do VRM dessa placa, assim como outros modelos, eles pegam o dissipador principal do VRM e fazem como se fosse uma carenagem do painel traseiro. Eles alongam esse dissipador, ele fica com uma massa, com uma quantidade de metal maior, isso traz benefícios na temperatura, ao mesmo tempo que faz uma estética unificada com a parte de trás e realmente fica bem bonito. Lembra que as placas Asus TUF parece que começaram a fazer isso e outras marcas também vieram fazendo. São dissipadores muito bons, eles não são interligados por heat pipe, mas eles são duplos, né? Então para a parte lateral e de cima do VRM, e eles cobrem tanto os DRMOS quanto os indutores, embora nem sempre é necessário cobrir os indutores, mas eles fazem isso com um extra. Tem termopads de boa qualidade, só pelo contato com o termopad eu já percebo, porém eu não sei dizer qual é a condutividade dele. Pessoal, essa placa tem 17 fases, são 14 para VCore, 2 para SOC e 1 para VDD-MISC, usando componentes de 60 amperes da Renesas, a ISL 99360, que é usado em várias placas X670, cada um tem 60 amperes, eles são muito avançados. Essa placa na prática tem 840 amperes. Será que é suficiente para um CPU que pega 150 amperes como o Ryzen 9? Então você vê que a placa é muito overkill, e os testes vão mostrar isso. Veja só, Ryzen 5 7600X no Blender, 60 amperes, 5.234 MHz ao core, o sensor da placa aponta 53 graus do VRM, e a câmera térmica 48, ou seja, o VRM que tem ali o limite máximo de 150 está apenas em 53 com o Ryzen 5. Ok, Lucas, é só o Ryzen 5. Só para continuar, testando em jogo também, Lucas, eu não vou ficar trabalhando para jogar Cyberpunk, jogo pesado para CPU, para placa de vídeo, 50 graus, o ponto mais quente na câmera térmica. Ok, vamos dar um degrau, vamos para o Ryzen 7 7700X. Agora, ele passa a exigir 80 amperes do VRM, 5.258 MHz ao core, 56 graus no sensor, não subiu muita coisa, então você vê que o negócio é bem dimensionado. Na câmera térmica 47, apenas jogando hotspot 50 graus, mais ou menos a mesma coisa que a gente observou no teste com o Ryzen 5. Aí a gente vai para um degrau acima, Ryzen 9 7950X,
147 amperes. Ah, agora sim, cara. 5.134 MHz ao core, sensor da placa 70 graus, cara, a placa é muito fria. Na câmera térmica 68, está muito próxima das duas marcações. Então assim, a placa é overkill. E a próxima geração dos Ryzen 9000 vão ter um TDP ainda reduzido, a carga no VRM vai ser ainda menor. Então é uma placa que eu posso fazer overclock no 7950X, embora o CPU que já pega mais de 5 GHz, mas ela é muito overkill. Tá? Dá para usar mesmo em condições de altíssima temperatura ambiente, que não vai ter problema porque ela consegue dar conta disso devido à qualidade e à quantidade de fases. Teste de memória, usei dois módulos, um G.Skill 315 NIL RGB 6400 L32 e um T-Group T-Force Delta R de 8000 MHz L38, que é uma memória muito rápida e consegui utilizar sem grandes problemas. Observação, frequências altas assim é difícil você subir. Às vezes o seu CPU não vai conseguir lidar, e isso é do processador, do controlador de memória que está lá dentro. Eu consegui utilizar, mas às vezes você não vai ter tanta facilidade, precisaria fazer ajustes, inclusive fazer aumento de aumento de tensão num controlador de memória, nas memórias em si, para conseguir lidar com isso, ok? Em relação ao BIOS, nunca tive grandes problemas com placas ASRock, esse é um ponto. E não foi diferente com essa, além do modo inicial, o modo avançado é bem completo. Uma coisa que eu gostei muito ali é o preset de performance, que você pode selecionar não apenas o PBO habilitado, mas você pode escolher também as opções de Curve Optimizer. Basicamente são aqueles ajustes de menos 20, menos 30 mV para fazer com que o clock suba com o undervoltage automático. Isso é muito legal, cara, é muito útil para quem não quer ficar explorando as várias definições que tem no Precision Boost Overdrive. Tá? No mais, configurações padrões de overclock, XMP, Infinite Fabric, enfim, eu só sinto falta de alguns recursos que tem algumas placas ASUS, MSI, são botões interativos. Por exemplo, eu quero entrar na BIOS, eu quero só atualizar a BIOS, tem um botão lá, atualizar a BIOS, é um ícone. Tem o ícone habilitar Accessible Bar, tem o ícone, sei lá, mexer nas fãs. E essa placa não tem que ir manualmente procurando, mas é algo assim simples, porém é mais completo em placas como ASUS, MSI, até a Gigabyte tem feito isso também, tá? Conclusão, pessoal, é uma placa muito boa, tá? O preço dela no Brasil tem caído, tá? Quando aparece geralmente R$ 1.700, R$ 1.800, é uma placa ATX, pessoal. As ATX elas ainda são mais caras. Tem tido muitas boas promoções das placas Micro ATX, e essa placa também tem uma Micro ATX que quando aparece promoção entre 1.200 a 1.300, que é o preço da TUF. Ela meio que concorre com a TUF em VRM, qualidade, componentes dos recursos que elas têm a oferecer, tá? O ponto é, ela vai dar conta de qualquer CPU que tem no mercado, então isso não é um problema. Ela tem boas opções de conectividade, vários slots M2, inclusive Gen 5, então tem o meu selo de recomendação aqui no canal. Inclusive, eu não estou com a placa aqui porque ela é a placa da minha bancada. Eu troquei a minha placa-mãe, estou usando ela já há 5, 6 meses mais ou menos, como a minha placa da minha bancada de teste oficial dos Ryzen 7 1000, 8000 e 9000. E tem funcionado sem nenhum problema, mesmo sendo uma placa B. Hoje em dia a placa B não é mais B de básica como era antigamente, é B de bombada. São placas que dão conta dos melhores CPUs que tem na geração, e isso é realmente muito bom. Pessoal, espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Mais um reviewzinho aqui dessa vez da nossa lindíssima B650 Pro RS, placa com design preto com dissipadores brancos com alguns detalhes em cinza. Caso tenha oferta dessa placa, confira nos nossos grupos de promoções, cara. Temos ofertas de hardware no Telegram e no WhatsApp todos os dias, além do nosso grupo de ofertas gerais, produtos para sua casa, para o seu dia a dia. Façam parte. Esse mês vai ter o Prime Day da Amazon, onde um monte de coisa entra em oferta, então é hora de você aproveitar. Um grande abraço para vocês e nos vemos em mais um vídeo em breve aqui no canal. Tchau, tchau.